Bom dia, estamos aqui novamente, mais uma semana, para recomeçarmos os nossos estudos bíblicos online. Hoje é dia 4 de outubro, dessa vez, excepcionalmente, estou fazendo no domingo. Um domingo nublado, mas mais fresquinho, tivemos muito calor e hoje estamos nos refrescando um pouquinho. Vamos iniciar com uma palavrinha com o nosso papai e depois vamos já para o nosso estudo. Papai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que tu nos dás. Queremos te agradecer, Pai, pela certeza de que tu estás conosco sempre. Tu és aquele que nos criou, que nos dá vida, que nos assiste em todas as nossas necessidades, que nos guia, nos ilumina, nos guarda, nos protege, nos aconselha, nos ensina, nos fortalece. Tu és a nossa segurança, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Senhor, e queremos, Senhor, Te louvar porque sem Ti nós nada somos, Pai. Fica conosco nesse dia, Senhor, e agora nesse momento de estudo que vamos ter. Dirige-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Dá-nos sabedoria, entendimento e, sobretudo, Senhor, prepara-nos, Senhor, não só a nós, mas a todos os nossos amados, a todos que Te buscam. Prepara-nos para aquilo que Tu tens já planejado para nós, para podermos estar preparados para viver conforme e segundo a Tua vontade, os Teus propósitos na nossa vida. Ajuda-nos agora nesse estudo que vamos ter, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que já no passado, na nossa classe de estudo bíblico, na escola dominical da catedral, nós estudamos bem minuciosamente o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele tem muito a ver com o tema base dos nossos estudos, que são as profecias para o final dos tempos. Esse livro, ele é até chamado do Apocalipse do Antigo Testamento, porque Deus revelou a esse então jovem, depois Daniel viveu muitos anos, mas ele era jovem quando ele recebeu essas revelações, e ele sendo judeu, estava cativo na Babilônia, e Deus deu a ele revelações, começando com a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Hoje nós não vamos falar a fundo sobre o livro, mas nós vamos dar uma rápida pincelada sobre as 70 semanas profetizadas por Daniel. E aqui no nosso estudo, mas antes de iniciar o nosso estudo, eu queria ler um versículo aqui do profeta Amós, porque eu acho tão interessante nos nossos estudos perceber como Deus vai mostrando aquilo que Ele tem preparado, como Ele revela aos profetas. E o profeta Amós, aqui
capítulo 3, no versículo 7, ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, Deus prepara aqueles que quiserem receber o seu recado, captar, estiverem abertos à palavra do Senhor, eles não podem dizer que foram pegos desprevenidos, porque Deus revela os planos dele. Então, voltando aqui para Daniel, o nosso estudo começa com destaque o estudo o livro de Daniel sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Eu aconselho os irmãos a lerem com atenção os capítulos 2, 7 e 9, que são capítulos chaves para esse nosso estudo. E começando aqui por esse capítulo 9, versículo 24, ele fala sobre um decreto para o povo de Israel e a cidade santa. E esse versículo fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Nesse tempo, Judá estava cativa na Babilônia. Esse cativeiro durou dos anos 587 a 517 a.C. E Daniel, o profeta, também estava exilado. Após ter lido a profecia de Jeremias, ele orou para compreender quando esse exílio terminaria. E Deus deu a ele uma revelação mais abrangente sobre toda a nação de Israel e o fim dos tempos. Deus usou o número 70 novamente para ficar mais fácil de entender. Vamos ver aqui umas definições. Um ano são 360 dias no calendário antigo. 70 setes é igual a um período de 7 vezes 70 ainda por vir para Daniel. Ou 7 vezes 70 anos. 7 vezes 70 anos é igual a 490 anos. Quando que esse período se inicia? Esse período se inicia com o decreto para restaurar Jerusalém. Esse decreto aconteceu a 444 a.C., pelo rei Artaxerxes, isso sob a supervisão de Neemias. Então vamos ver o que Neemias fala em Neemias 2, de 1 a 8. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste? Está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei
e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. O rei me deu, segundo a mão de Deus sobre mim, a boa mão de Deus sobre mim. E o que será conquistado nesse período? Aqui tem 7 coisas. Primeiro, acabar com a transgressão. Segundo, acabar com o pecado. Terceiro, expiar as culpas. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão. Sexto, a profecia. Sétimo, santificar o santo dos santos. Segundo Daniel 9, 24. Isso tudo está em Daniel 9, 24. As primeiras 69 semanas, lembrando que são semanas, aqui explicado aqui como é que é esse critério de semanas aqui. 7 vezes 70, que dá 490 anos. As primeiras 69 semanas, o Messias, o príncipe, aparece, que é Jesus, que a gente sabe, ele surge no decorrer dessas 69 semanas e ele é cortado. Após 483 anos. Jerusalém e o santuário são destruídos. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador romano Tito. Aí houve um intervalo que começou com a morte de Cristo. E depois da morte de Cristo vem o tempo dos gentios, ou o ano do favor do Senhor. É a era da graça, não é? Aqui vamos ler aqui em Isaías 61, de 1 a 4, que fala sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. A 70ª semana, ela corresponde aos 7 anos da tribulação.
é chamado o tempo da angústia de Jacó. Vai começar essa 70ª semana quando o tratado de paz for assinado com a intermediação do anticristo. E ao final da 70ª semana, a pedra, que é Cristo, que é cortada sem a intervenção de mãos humanas, cairá sobre o reino de ferro e barro, o reino do anticristo, com 10 reis, igual aos 10 dedos da estátua sonhada por Nabucodonosor, cujo sonho foi interpretado por Daniel e que nós já vimos. Podemos depois até recapitular aqui essa passagem de Daniel que conta sobre o sonho daquela estátua imensa que Daniel teve e que ninguém dos adivinhos do tempo de Nabucodonosor foi capaz de interpretar, mas Daniel orou ao Senhor, a Deus, e ele deu essa interpretação a Daniel. Então, nesse sonho, o Cristo é representado pela pedra que é cortada, mas ele veio uma força assim, que corta essa pedra, e essa pedra destrói aquele reino que é representado pelos pés da estátua, com 10 dedos, que representam 10 reis, que representa o reinado do anticristo, que Jesus vai derrubar. Após este período, o reino de Cristo irá começar, o reino da rocha. Isso aqui, como eu falei, são rápidas pinceladas. Eu fiz uma continuação aqui que mostra a linha do tempo das 70 semanas. Mas eu vou deixar para a semana que vem, porque é longo. Vai extrapolar o tempo que nós temos aqui, limite para o nosso vídeo. Eu espero que vocês leiam Daniel, para que nós possamos ler os capítulos 2, 7 e 9, para nós podermos aproveitar bem o estudo da semana que vem. Fiquem com o Senhor e tenham uma excelente semana. Um bom domingo para nós.